Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast nosso, FB Experience, um lugar que a gente está trazendo convidados ilustres para conhecer a trajetória de vida deles e ver pontos importantes e questões da trajetória que possibilitaram que chegassem, né, na carreira de sucesso que conquistaram, né? Hoje a gente está aqui com a Giane Koenig, que ela é psicóloga aqui em Joinville, tem a formação dela, né, desde sempre por aqui, e a gente vai bater um papo com ela para saber um pouco como é que ela entrou nesse mundo da psique humana e como que ela atua e com que foco que ela atua hoje, né? Que Hum, bom que tu veio, Jenny. Seja Prazer. bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Uhum. E aí, Giane, me conte como é que foi tua trajetória, assim, o que que você percebeu que foi te fazendo buscar a psicologia? Eu acredito que tudo na vida é uma questão de vivência, né? Do que a gente vai vivendo, vai nos encaminhando para a Norteando. vida. Uhum. Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa, né? Então, sempre gostei muito de estudar. Meu pai incentivava muito a questão do estudo, porque ele não teve. Né? Então, eu sempre fui uma menina diferente em termos de querer estudar, de querer conhecimento. Isso me diferenciava muito das crianças na época. E eu, filha mais velha de 5 irmãos, né? Então, tive que me tornar cuidadora logo muito pequena, né? Sim. Então, fui, digamos, a mãezona, a segunda da minha família. Todos eles, minha mãe teve uma dificuldade com o meu irmão na época que ele nasceu, então eu tive que ajudar muito. E aí começou a questão de cuidar, né? Então, meu pai viajava, minha mãe tinha tantos filhos e tinha que ter alguém para ajudar. Então, eu já me tornei uma menina, uma senhora de 10 anos cuidando dos outros pequenininhos, que era uma escadinha. Isso fez com que a gente ficasse mais velha, né? Amadurecesse, Antecipou algumas etapas, né? pulou algumas etapas, né? Mas mesmo assim, eu gostava muito do estudo, então era cuidar dos meus irmãos e estudar. E aí, o que que acontece? Assim, a gente, na região onde a gente morava, tinha só pessoas mais velhas que eu, então meus amigos sempre eram mais velhos. Eu tinha 12 anos, meus amigos já eram 14, 15, 16 anos, né? Meu pai muito rígido, então sempre muito em casa. Então eu recebia meus amigos em casa. E aí era muito essa questão de conselho, de cuidado. Então eles me procuravam para conversar. Então aquela parte ali de adolescência eu fui conhecendo já quando criança. E o que que aconteceu? Minha vida foi indo para caminhos diferentes, né, das adolescentes da idade. Uhum. Eu fui 14 anos comecei a trabalhar para poder pagar meus estudos, né? Porque era uma coisa que eu amava muito, não queria desistir, minhas condições familiares não eram boas, né? Então, logo tive que sair, estudar, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e eu sempre pensava assim: gosto, né, de ouvir as pessoas como eu ouvia meus amigos, e também queria ser muito independente no sentido de não depender de emprego, né? E aí eu fui estudar administração, pensava que na época eu queria ser administradora. Tive a minha empresa depois de um tempo, É, aos que 20 legal. anos, né? Fui meio que obrigada a ter a própria empresa, apesar, né? Desde os 17 anos ali, eu já entrava, entrei em trabalho, já me tornava administradora em 2 empregos, assim, porque eu gostava muito do que eu fazia. E aí, aos 20 anos, casei, tive a minha filha. Meu marido, tipo, foi ou você assume a empresa ou vai fechar a empresa. Ele era empresário. Não, ele era funcionário na Ah, tá. época. Aí eu com a filha de
11 meses, tive que assumir a empresa. Com 20 anos, a empresa tinha vários funcionários, pessoas de 50 anos, e ele disse: Olha, se tu não pegar comigo, estamos ferrados para criar essa criança. E aí eu fui para a área da empresa, na época, né, que eu comecei a estudar, ou era administração ou psicologia, eu sempre tive muita certeza disso. Só que as condições financeiras não me deixaram, né, ir para a área de Sim. psicologia, eu tinha que lidar com o que eu tinha na época. Aí tive que assumir a empresa, fiquei ali 10 anos com a empresa, um estresse, né, que é uma empresa com vários funcionários, criando filho. A empresa era do teu marido É, e aí ele, tu teve que assumir. ele era da área técnica da empresa e aí eu assumi a parte administrativa. Uhum. Então, fui criando a minha filha aos 20 anos. Hoje eu vejo assim que 20 anos uma menina assumir uma empresa, né, com É, em torno de 10 funcionários, todos mais velhos, então fez com que a gente ficasse meio mais cascuda do que já era na infância, sim. né? Então, isso se passaram alguns anos, a empresa foi muito bem na época, só que era muito estresse, né? Muito estresse. Muito correria com a criança, eu sempre fui muito mãezona, né, como eu disse, desde pequenininha, minha família era muito matriarca, assim, né, meu avô morreu muito cedo, então tudo muito cuidado, então minha filha sempre junto comigo, levava para a escola, levava para a empresa, e aí eu vi que ela ia crescendo e eu vi que já estava, né, no momento, e eu disse: "Não, agora está na hora de eu fazer o que eu quero". E aí eu fui fazer a faculdade de psicologia aos 27 anos, Ah, que legal. né, então eu disse: Não é isso que eu quero para minha vida, para minha filha, e eu acho que agora é o meu momento, né". Então eu fui fazer psicologia. Claro que, assim, foi acho que a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu amo o que eu faço, né. Legal. Então, desde o início, assim, não era para ter uma uma profissão, um diploma, eu fiz com muita vontade, né. Logo que eu pude começar a fazer estágio, eu comecei a fazer estágio, fazer projeto, e principalmente foi para a área daí dos adolescentes na época já. E aí me formei, a minha base da psicologia na faculdade aqui em Joinville era psicanálise, né, a parte social, histórica social. E aí na faculdade eu não se ouvia falar em terapia cognitivo comportamental, pouco, uma pincelada, na época assim não se falava em terapia cognitivo comportamental aqui em Joinville. E aí eu fui numa palestra, na semana da psicologia, e aí eu conheci a terapia cognitiva, porque até então eu ainda não tinha me encaixado, né, nas abordagens da psicologia. Eu sabia que eu queria clínica, Uhum. mas também eu sabia que eu não queria psicanálise. E aí a terapia cognitiva comportamental, assim, tipo, é isso que eu quero para minha vida. Então, logo que me formei, eu já fui fazer pós na área da terapia cognitivo comportamental. Sou apaixonada, né. Na época existia muito preconceito, então foi difícil, né, o começo, assim. Hoje já não, a gente sabe que a Já. terapia cognitivo comportamental, os resultados são ótimos em várias patologias, né. Uhum. E aí, comecei a fazer voluntariado logo que me formei, porque, a gente sabe a teoria, né, mas a prática que ajuda muito, né. Então já comecei no terceiro ano da faculdade, buscando a prática, e aí comecei a fazer serviço voluntário, casos difíceis, porque você vai trabalhar em ONGs, né, então já logo de começo peguei casos bem complicados. Já meus pacientes já têm de 4 a 84 anos, Sim. mas foi a parte ali da adolescência que me chamava muita atenção, desde a época da faculdade. Desde a tua adolescência. Desde a minha Com os adolescência, teus né, amigos. porque, acho que também tem a ver, né, com aquela fase que eu pulei,
com o que eu senti, com o que eu vivi, né? Com a falta de pertencimento que eu tive, né? E a Porque assim, percepção talvez de valor da isso, tua do que tu representava na adolescência ali, né, isso, os amigos. do que eu fazia para os meus amigos, de quanto, né, eu significava para eles. Então, assim, eu acredito que essa minha adolescência que não foi fácil, né? Porque você não se encaixa em nenhum, você não se encaixa com pessoas da tua idade, porque você quer algo diferente ali, né? Os mais velhos também não dava muito certo. Mas aquelas pessoas ali, aqueles adolescentes um pouco mais velhos que eu me encaixava. Então, eu tinha 10, 12, eles tinham 14, 15. Mas então, assim, tu não se encaixava, né? Tu não Além de que o pertencia. adolescente já tem isso como característica, Já é que é naturalmente uma isso, é né? querer É difícil se essa questão. encontrar e se enquadrar em alguma se conhecer, né. Eu digo assim, é uma fase, não sei, né, os outros, mas é uma fase mais rica e mais difícil do desenvolvimento humano, É, né? Que depois você vai vivendo, você vai estudando, você vai vivenciando, você vai tendo filho e você vai tá ali no dia a dia com eles, assim. Eu digo que a fase adolescente tem vários estágios, né? Não é só a adolescência. sim. Então, assim, eu fiquei apaixonada por essa área. eh, Como eu disse, a questão da parte de voluntariado ali no começo, teve muitos casos complicados. Isso vai fazendo você instigando a estudar, né, a se preparar, porque a faculdade às vezes Não, não nos prepara para casos difíceis. A questão do próprio autismo, né? Na época, 2009 aí, eu atendi casos que eu não sabia na época que era autismo. Hoje a gente, com o estudo, com o conhecimento que se tem hoje, sim. seria totalmente diferente, né? E que ainda tem muito para se desenvolver, né. Muito, muito, muito. Inclusive eu sempre falo de capacitação de profissionais e ainda é uma área que é muito achismos Isso, e, né, protocolos definidos meio que igual para todos, sendo que é um diagnóstico que é gigantesco, é vasto, né. diferente. Um autista e até isso é difícil, né, para quem lida com isso, né, pra explicar e orientar para os pais, né. É, Um autista tem o mesmo diagnóstico que o outro e é um mundo de diferença, né, um do não outro. tem ninguém igual, né? Inclusive as pessoas que estão no espectro. E aí, o que que aconteceu, assim, conforme a terapia cognitivo-comportamental, então chegava para mim muito adolescente com ansiedade e depressão, que na época era o foco da terapia cognitivo-comportamental, sempre Uhum. encaminhavam, né. E aí, claro, tinha casos que desenvolvia legal e tinha casos que meio travava, né. Então, assim, aí eu comecei: "Por que que com esses funciona, esse não funciona, né, e tal". E aí a gente vai buscando conhecimento. Então eu me percebi muito, assim, de ter que buscar sozinha algumas coisas que, né, a minha vivência trazia que não era muito comum, pelo menos aqui na nossa cidade. E aí, acabei me tornando coordenadora do CENEF, Centro de Estudo e Orientação da Família, orientava as psicólogas, então os casos cada vez mais me instigavam para ir buscar informação. Uhum. Então, eu trabalhava na clínica e coordenava o CENEF na época. Então, normalmente as ONGs têm casos bem complexos, isso é uma escola muito boa, né? Trabalhava com idosos, inclusive, lá no CENEF, mas a paixão era a adolescência. E aí, comecei a buscar a questão do neurodiagnóstico, porque eu sentia essa dificuldade, assim, de entender aquilo, né? Por que daquilo, o que que causava aquilo. Então eu fui, fiz mais uma pós em avaliação psicológica e neuropsicológica em São Paulo. Querendo ou não, também vem da história da gente, né? Família, né? Com alguns sintomas, aquilo vai te instigando a querer entender por que aquilo. E aí eu fui para a área dali da avaliação e da terapia cognitivo-comportamental. Acho que um complementa o outro, é porque um tu entende, o outro tu trata. Nunca fui só para um lado, porque Uhum. eu acho que me sentiria
mal, assim, Faltando alguma coisa. faltando alguma coisa. E aí, o que que acabou acontecendo? Vinha muitos pacientes com depressão, ansiedade, hiperatividade, e aí começou a vir a questão do autismo, né? No meu caso, como chegavam já adolescentes, porque daí acabei ficando muito atendendo os adolescentes, o diagnóstico era daquele caso tardio, Sim, né? Que é o nível de suporte 1, que é super funcional na primeira infância, né? Tem só alguns sinais que às vezes os pais não percebem, mascaram bastante, só que chega na transição ali da adolescência, as exigências acabam sendo maiores e aí eles não dão conta. uhum, E aí começaram a me encaminhar, porque daí alguns casos estavam dando bastante certo, né? Mas foi difícil no começo, porque muita falta de informação nessa. Hoje ainda tem muita falta de informação. Existe muita resistência ao sim. diagnóstico, ao entendimento, aquela coisa que você falou, né? Colocar tudo no mesmo protocolo e achar que tem que ser assim, assim, assim para ser. Tratar o livro, né, que eu falo, e não entender o Exato. indivíduo, né. Não, não dá para ser assim. Hoje, mais de 10 anos atendendo pessoas no espectro, então vê que mulher é diferente de homem, né? A educação faz com que ele seja diferente, a genética faz com que ele apresente aquele sintoma diferente. Então, o ser humano é muito complexo, né, para a gente fechar, então, sintoma, protocolo, sintoma, protocolo. Então, eu acredito que esse funcionamento aí da psicanálise, da parte social, também me constituiu como uma profissional, né? De Claro. não ficar enxergando só ser humano como um cérebro, ou só como um comportamento. Então, meu objetivo sempre é olhar o todo e entender por que aquele sofrimento, né? Eu sempre falo que quanto mais detalhes a gente conseguir entender, acessar ou ajudar, o resultado é muito maior, né, gritante a diferença. Familiar Sim, também, né? O funcionamento. Então, essa é a questão assim que me levou para buscar conhecimento, porque eu sentia que fazia falta, né? Muitas coisas eu tive que buscar, porque a adolescência é uma uma área da nossa vida que, que vem trazendo desde criança suas dificuldades e a sociedade hoje está complicando ainda mais ainda a vida deles, né? Porque é uma saída da infância para uma vida adulta, com exigências que ele não está pronto, que nós não estávamos prontos lá atrás, onde nós éramos livres, soltos e tínhamos só quem estava ali perto para nos comparar. E hoje não. Hoje eles têm a internet, as mídias sociais, né? As comparações, a dificuldade de se encaixar cada vez mais. Eu vejo muito questões depois da pandemia, uhum. né? Eu acho que tem. Não vejo só a questão da pandemia, mas o que mudou com a pandemia, né? Que a pandemia triplicou o acesso de telas e a quantidade e consequentemente a estrutura emocional e E tem alguns estudos, social. né, que mostram no mundo inteiro, né, esse declínio de estrutura emocional e de aprendizado, né, dos jovens também. Eu acho que esse declínio emocional vem muito dessa questão social, Sim, entende? Porque, como a gente fala, né? Quando a gente era criança, a gente brincava com o vizinho, brigava, daqui a pouco ia para casa, daqui a pouco estava se entendendo, porque daí não queria ficar sozinho, né? Ou tinha as suas discussões ali mesmo resolvia, e era frente a frente, tinha que saber lidar com isso na hora. E com a nova tecnologia, tudo as crianças perderam isso, né? Esse processo de aprender a lidar com a vida e com o outro, lidar com as dificuldades que o dia a dia, né? Então, uhum, são super protegidas e acabam
não tendo as mesmas vivências, né? De ter que resolver ali com o amiguinho, entende? Às vezes os pais indo lá resolver problemas, né? E eu falo que Uhum. é essa vivência, esse aprendizado que é de suportar, enfrentar a vida, Isso, isso é treino, né? isso é Então treino. muita gente fala que os jovens perderam, né? Eles nem desenvolveram. Eles não Eu desenvolveram. tenho muitos quadros assim que eu fico que são decorrentes, me parece assim, né, ao longo da experiência que eu fui observando, que você fica na dúvida assim, putz, não é autista, mas não é bipolar, mas não. Você vai ver que é típico do usuário crônico de tela em grande Isso. quantidade, que tem um prejuízo do neurodesenvolvimento importante, né? É, o uso de tela, não, eu não vejo assim a questão, o uso da tela acabou sendo uma consequência desse isolamento das crianças no mundo, né? Isso foi muito ruim, porque limitou muito, né? Desde os 2 aninhos, eles estão, em vez de brincar, trabalhar a questão motora e social, eles estão ali recebendo tudo de graça, né? No vídeo. Claro, aprende muitas coisas, mas deixa de exercitar coisas importantes, que é cair, se machucar, ficar mais resiliente, né? Saber o que é dor. Hoje, eles se frustram muito fácil, porque eles não estão acostumados com a dor, com o se machucar, com o se frustrar, né? Então, isso causa sofrimento e não prepara eles para a vida. Eu dou um exemplo simples, às vezes, para os pais, né, de o filho em excesso na tela, ele acaba não tendo nem espaço para ter uma situação para o pai ensinar alguma coisa. E se ensina, e ele vai para a tela, ele nem lida com a frustração, Não. que ele já está deslocando a atenção dele é uma coisa neutra e que até traz prazer ainda, né? De Sim, forma, sim. né? Eu, Então, não traz desenvolvimento de maturidade, que é justamente na infância e adolescência, principalmente na infância, que a plasticidade para absorver e mudar e uhum. melhorar essas. E desde pequenininho, né? Acaba faltando ali coisas que lá na frente vão ter consequências, né? Então, hoje eu vejo, né? Ah, é mais fácil, conversar online. Por que que é mais fácil conversar online? Porque quando eu canso, eu desligo. Porque quando eu canso, a minha mãe chamou, né? Então, antigamente não era assim, não era só desligar um botão, você tinha que começar, conversar e encerrar Vai, uma conversa, vai resolver o né? problema, né? Vai resolver o problema. Agora o cara xingou, vou lá, desligue, pronto, bloqueio, pronto, né? Então, isso acaba você não desenvolvendo algumas habilidades ali de lidar com De conflitos, estar né? atento ali, de ver, de sentir, perceber o outro, né? Uhum, Da consequência, por exemplo, se eu fiz algo que fez mal para o outro, né? De eu perceber que atingiu o outro, né? isso. E isso no digital corta e não tá nem aí, né? Corta, Não tem corta. nem noção, né? Muitas vezes. E isso atrapalha muito essas questões de desenvolvimento e habilidade social em si, né? Eu vejo, adolescentes típicos e atípicos com muita dificuldade de lidar com frustração e lidar com o social, né? Então, o sofrimento muito grande de não saber como se incluir, de não se sentir igual, né? Ou se submeter a convívios não positivos, ou estar, às vezes, inclusive, em comunidades inadequadas dentro da própria internet, mesmo às vezes não concordando com algumas coisas, mas vivenciando aquele lugar tóxico para se sentir incluído de alguma forma. Eu vi esses dias, né, de se sentir participante ou pertencente, mesmo sendo uma coisa que de um primeiro momento não concorde, né? Isso. De forma imatura, de não ter esse tipo de filtro social, de habilidade de É. identificar e discernir, né? Que Uhum. vem justamente também, que para mim eu vejo que é o início do estrago que isso traz, que é não ter o treino treino que eu digo, né, do relacionamento com os pais, que o início do desenvolvimento de lidar com relacionamentos é pai e mãe, né? Sim. E aí depois replica para a escola, que eu falo que é o laboratório, né? Que aí os pais deveriam estar atentos para proporcionar ferramentas
para que vá se resolvendo e não ir lá resolver, né. Exatamente. E isso nem em casa acontece, né, muitas vezes os pais também estão na tela, É, né, acaba tendo um fato que é, né, a gente vê esses casos graves acontecendo, né, até de crimes digitais, eu estou até estudando bastante sobre isso. A questão são jovens que estão abandonados, né, não é de graça que chega tão profundamente em coisas tão exato, sérias, eles estão lá e os pais não estão nem aí, né. exato. Eu cobro até muito, assim, do pessoal da minha família, assim, vocês estão olhando o que que eles estão assistindo? É da idade deles? Né? Porque isso também acontece. A criança tem 2 anos, está assistindo coisas que era para estar próprio para uma criança de 10. Isso também, a criança às vezes não está pronta para estar assistindo essas coisas. Então, Claro. acho que essa supervisão do que essa criança está aprendendo, né? Que hoje em dia, às vezes, a gente tem que cuidar assim. Quem está ensinando, quem está educando o teu filho é você ou o que a internet, né? E o que que ele está consumindo, né? Se eu não sei o que ele está consumindo, ele pode aprender muita coisa errada E ou inapropriada para a idade. se você não se torna referência desde pequeno, né, depois que o filho tiver como referência lá fora e não te escutar mais, daí não adianta correr atrás, né. É, muitas vezes o pai às vezes trabalha, a gente entende que existe essa necessidade da correria, Claro, do trabalho e do cansaço, mas ao mesmo tempo eu penso assim, a partir do momento que você resolve ter um filho, você vai ter que incluir ele na sua vida, né? Eu entendo o seu cansaço, eu entendo a sua individualidade, mas você tem que estar. Você botou ele no mundo, você vai ser responsável por ele. E vou dizer, às vezes as pessoas me criticam, mas você vai ficar responsável por ele a vida inteira, mesmo quando ele ficar velho, né? Não que você vai ser responsável pelos atos ou que você precise cuidar o tempo todo, mas ele tem que ter você no momento que ele precisa, desde que nasceu até o fim da vida. eu falo que as pessoas, eu acho que muitos ainda não têm a visão da necessidade de programação e de organização que a gente precisa ter da trajetória de desenvolvimento dos filhos e da educação, né. Do mesmo Exatamente, jeito que a gente faz uma organização financeira, exatamente. planejamento, talvez muitos também não fazem, né, da questão de cuidado do próprio corpo, da parte física, né, pensando no envelhecimento, e dos filhos a mesma coisa. Então eu chamo a atenção muitas vezes de muitos pais, né, que estão nessa situação, que é muito trabalho, né, não sei o quê e tal. Eu falo: "Cara, tu vai ter que trabalhar sempre se tu não der atenção para o teu filho, né. Uhum, Uma, porque tu vai ter que bancar bons profissionais, porque na adolescência o preço vem, no sim. mínimo, se não antes até. Uhum, E outra que eles, se não desenvolvendo autonomia, eles serão dependentes dos pais sempre. sempre. Então, eles vão ser aposentados por vocês. Então, Exatamente. se quer trabalhar demais, né, tem que entender essas etapas do desenvolvimento, que nem você comentou, Uhum, né, que agora eu pude fazer psicologia, né. uhum, São etapas, assim, tem uma necessidade inicial que é maior, que demanda atenção maior, e entendendo que os filhos estão passando pela gente, né, e indo para a vida, a cada tempo que o tempo vai passando, as demandas vão sendo menores. E aí vai te possibilitando voltar a trabalhar mais, ou voltar a fazer uhum. alguma coisa que faz sentido, Exatamente. né, que te dê mais prazer, porque tu vai tendo mais tempo e precisa isso Isso, acontecer, né, porque é sinal isso, de que a educação que tu tá dando para o teu filho tá isso. transcorrendo bem, né. Eu acho que o desenvolver da criança, ele tem determinadas necessidades a cada tempo. Então, a gente, da psicologia, a gente sabe que o ser humano, ele é formado, né, a parte cerebral, o início ali do desenvolvimento, desde que nasce. Minha professora dizia assim, nós de ginásio é bolinho de carne, né? E o que o social, o que a família, o que que a escola vai colocando ali, vai tornando ele. Então tem que cuidar o que vai estar colocando, né, nesse ser humano ali, o que É um porque investimento, né. isso é referência do que ele vai se tornar, Isso. né? Tudo que ele aprender ali, ele vai ter resultado lá na frente. Inclusive, eh, as patologias, as emoções, as dificuldades que tem na adolescência vem muito disso, né? De criança não se sentir pertencente, baixa estima,
teve um paciente muitos anos atrás que ele dizia: meu pai trabalha muito, lá, lá, lá", e eu queria que ele brigasse comigo, né? Eu queria que ele reclamasse. Então, muitas vezes ele fazia coisa para chamar atenção, fazia coisa errada para chamar a atenção do pai, Isso. né? Então, dava tudo, mas o que ele queria era atenção e não recebia. Muitos casos acontece isso. Eu sempre penso no excesso, né? Falta totalmente atenção ou muita atenção. Tudo que é extremo é complicado. É que é uma geração que passou por dificuldades de faltarem muitas coisas, Uhum. bens materiais ou questão até talvez alimentar, Sim, sim. inclusive coisas. E aí os pais estão numa situação financeira maior, até porque, né, Uhum, hoje culturalmente a mulher trabalha, e, uhum. né, são coisas, conquistas, eu acho importante, mas ao mesmo tempo exige um equilíbrio também do pai, não é só aquele que, É, né, e que antigamente já fazia falta, né? Eu vejo a questão emocional, né, de pais que sempre foram só né, como é que fala? Quem só banca provedor os provedores, financeiro. né? A criança, a estrutura emocional, o ideal, né, a gente vê que é a combinação pai e mãe, não é só Uhum, mãe que vai uhum. dar conta e eu vou atrás do trabalho, né? Não, E por menores que sejam, né, por que sejam alguns momentos, né, que seja de repente uma rotina muito puxada, mas tem que ter no dia a dia, né, os é. filhos se acompanhar, saber do que está passando, o que que acontece, né? Uhum, E hoje com as telas facilmente tem esse isolamento que você não sabe nem o que está acontecendo com o adolescente. A uhum. gente muitas vezes, né, eu também atendo muito adolescente, a gente vê que é uma bomba relógio ali que você não enxerga, é difícil até para a gente que trabalha de você avaliar o nível da intensidade de tudo aquilo que está dentro dele, né? Exatamente. Às vezes eu tenho que tratar um pouco além, quando eu estou vendo que tem sintomas que sugerem alguma linha para complexidade, né? Que eu tenho que ir além e às vezes nem é suficiente. E sem estar enxergando necessariamente, porque uma característica, né, que é normal da imaturidade do adolescente é dificuldade de entender, interpretar o que sente e falar sobre, explicar e modular, né? Uhum, Modular é demonstrar naturalmente quando você está sofrendo. Então, exatamente. a gente adulto, se eu estou extremamente ansioso, tu me olhando, tu vai perceber que eu não estou bem, né? Uhum. E no adolescente, muitas vezes, é muito difícil enxergar isso, né? É, muito difícil. Eles tendem a ter muitas vezes, uma característica mais introvertida, o espectro autista, então, mais ainda, Mais né? ainda. E muitos deles, assim, eu vejo típicos e atípicos, né? Quando eles têm um desconforto, né? Que é por causa de uma ansiedade ou por causa de uma tristeza, coisa assim, eles vão para as telas. Como se fosse um alívio não Uma zona pensar de sobre conforto, né? isso, né? Se eu não penso, eu não sinto, então eu me isolo ali naquele mundo para relaxar, para não me estressar ou para não sofrer. Então, eu trago muito isso para eles, né? Então, temos que lidar com aquilo que estamos sentindo. Isso é algo que eu também sempre tento interpretar melhor e entender, sempre tentando, sempre falo que é um exercício tentar se aproximar do que isso está representando, né? Uhum, Para a gente tentar ser mais assertivo e o quanto é delicado a questão de diagnóstico, né? Então, você pensa, autismo, espectro autista é normal ter isolamento social, então isso é do quadro. hum, Por que que ele se isola, né? uhum, Ele tem um fator sensorial ampliado, tem dificuldades de socializar, porque ele tem uma percepção ampliada de muita coisa, que gera um tipo de ansiedade que é um pouco diferente dessa ansiedade social uhum, tradicional, que às vezes pode uhum. ter no adulto, né? E que exige muito mais de uma sobrecarga emocional, e o Muito. isolamento é para se proteger, para evitar mais Isso. exposição ao sensorial, né? E eu digo isso, né? A gente na psiquiatria por ter a possibilidade de um tratamento medicamentoso Uhum, auxiliar, né? uhum. Que nunca sozinho é o tratamento, mas é Sim. uma base que eu falo que é uma possibilidade que a gente pode dar uma ponte para acessar, inclusive terapia, né? Uhum. De eles desenvolverem Exatamente. várias outras coisas que fazem toda a diferença para a Uhum, dinâmica do tratamento, né? uhum. E então eu cuido muito nisso porque eu sempre escuto muito assim, né? Ah, isso é coisa de autista. Ah, isso, né? Não.
tipo, tá nos parâmetros dos diagnósticos, porque autista não se trata, Hum. né? Então, o que que não trata, né? Uhum. Tenta se colocar no lugar, entender, né? Isso é normal de autismo, né? E Uhum. quanto mais severo o nível de autismo, mais difícil ainda, porque Uhum. os jovens, né, nível um, eles vão relatar, né, o sofrimento, se você perguntar, muitas vezes tem dificuldades, inclusive, né? Tem Tem dificuldade. muito paciente que dá uma angústia de atender até, É, porque você pergunta, ele não sabe o que falar, sai uma lágrima no olho e, cara, o que que eu faço aqui, né? isso é muito constante na clínica e tem que ter um, um vínculo muito forte com eles, né? Isso, Para que eles consigam aos poucos soltarem. Mas muitos deles realmente eles não sabem o que estão sentindo, isso. né? Então, semanas passadas, umas 2 semanas atrás, assim, eu não estou bem. É, eu chorei, mas por que você chorou? Não sei. Eu nem percebi. Minha mãe falou que eu estava chorando. Difícil. Entende? Então, assim, eles têm dificuldade para nomear as emoções. Então, se eu não conheço, se eu não, como é que eu vou entender? O que que eu vou fazer para melhorar? Né? Então, a gente trabalha muito com essa questão na clínica, sobre entender o que que você está sentindo para saber lidar É, com o que tu está sentindo. O eu que tenho. o que que tu pensou que chegou a ter esse sofrimento? Eles percebem muito mais a raiva, que a raiva é mais intensa, né? Sim. E Então, desregula, potencialmente desregula desregula. mais, né? Então, a raiva vem e muitos sentimentos são trazidos através da raiva, Sim. né? Então, eu vejo o pai, poxa, foi mal criado e tal e tal. Daí eu vou, não, mas não era a minha intenção, né? Mas veio porque eu estava nervoso, eu estava triste, eu estava com medo. Daí vem a raiva. Mas não é. Ele mesmo não percebe o que ele estava sentindo. Daí quando você conversa, não, o que estava acontecendo? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Então tá. Então, essas emoções aí se chama isso. E aí eles vão aprendendo. Ah, quando eu sinto isso, quando eu disse, ah, eu tô com desconforto, eu não tô bem emocionalmente. Ah, como é que você sabe? Porque eu tô com aquela dor no estômago. E eu sei que quando eu tô com aquela dor no estômago, o meu emocional não está bem, Sim. né? Então a gente vai dando ferramentas para que eles começam a se entender. Um negócio bem importante, assim, eu queria ver teu ponto de vista, né? É que hoje a gente vê esse mundo de testagem, de pessoas buscando testagem por conta própria, infelizmente profissionais pedindo testagem à torta e à direita, que para Uhum. mim me deixa claro que é um monte de profissional que precisaria de uma capacitação, Falta de conhecimento. né, de conhecimento, porque testagem a gente vai pedir quando a gente tem dúvida ou quando a gente já está numa situação de tratamento que Uhum. a gente precisa entender algo para poder auxiliar, mas Uhum. nunca numa primeira, Sim. né, o diagnóstico, o médico, o psicólogo já Uhum. tem que saber fazer isso na Tem. prática e não sair pedindo uma Uhum. primeira, segunda consulta, uma testagem que Uhum. com grande possibilidade vai dar muito falso positivo, né? Uhum. Queria saber o que que tu vê assim de, né, que a gente vê nas mídias também, né? O quanto que muito, né, uma gama gigante de profissionais ensinando pais, me dá a impressão, a classificar os filhos e não a fazer como tu comentou que faz no consultório, que eu acho, né, da gente entender o perfil, tem características, traços do espectro, e eu sabendo disso, eu vou tratar e desenvolver ferramentas, a ensinar o indivíduo a se entender, se conhecer, usar, né? O diagnóstico serve, né, eu sempre falo que hoje todo mundo é autista e Uhum. TDAH, né? Uhum. Eu sempre falo, nunca escuto ninguém falando que é esquizofrênico, né? Uhum. Porque, Uhum. Uhum. em geral, remete né, a gente sabe de pessoas famosas aí que teriam esses diagnósticos, né? Uhum. Ah, então, a questão de usar o diagnóstico, claro, como um escudo, muitas vezes, ou até uma questão de pertencimento, que eu não gosto disso porque isso me dá percepção de engessamento, né? Uhum. No momento que você abraça, eu sou autista, né? Eu Uhum. tenho traço, Uhum. aqui a gente está Uhum. falando do nível um, né? Sim. Mais leve. Uhum. Você fica com isso travado e não muda, né? Porque É. aí você quer
no momento que você faz isso é por causa de alguma coisa ou de alguém, né, Uhum, você quer ser tratado de outra forma. Só uhum, que você não muda e não entende teu comportamento. uhum. E os diagnósticos É, servem para isso, né, exatamente. para tanto os médicos e os psicólogos terem parâmetro do que eu estou lidando e para onde que eu estou indo, né. Para Uhum, isso que serve o diagnóstico, né. Eu exato. sempre falo que o ideal eu não gostaria de falar de diagnóstico para os Exatamente, pais, para ninguém, exatamente. né. Então, assim, tem 2 vieses, né, que eu vejo. Eh, no caso do negacionismo, né, que, às vezes a coisa não evolui por falta de conhecimento daquele indivíduo, de pessoas que realmente têm o TDAH, têm autismo e é tratado e a coisa não evolui por quê? Porque se você não conhece o funcionamento daquela pessoa, dificilmente você vai conseguir tratar adequadamente, Exato. né? Então não dá para tratar psicologicamente uma pessoa autista igual de uma pessoa que não é autista, Uhum. né? São necessidades e técnicas e formas diferentes, né. Funcionamentos totalmente Funcionamento diferentes. diferente, você não vai poder usar uma metáfora, para o autista igual tu pode usar para uma pessoa típica e achar que tá tudo bem, porque eles são muito literal, então tem que ter muito cuidado. Então tratar um autista é diferente de tratar uma pessoa típica, principalmente por essa questão da literalidade. De repente, você não sabe que a pessoa é autista e a psicóloga vem, abraça, beija. O cara não gosta disso, tem pavor disso, já fica totalmente descompensado, com raiva na terapia. Então, eu acho muito importante o profissional ter conhecimento, né? Eu, às vezes, eu penso assim, cara, não dá para ser psiquiatra, psicólogo, neuropsicólogo sem conhecimento, né, do funcionamento humano, Da né? psique, da cognição, Tudo, avaliação do tudo. estado mental, Não dá. estrutura familiar, né. Tudo, tudo. É importante tu entender de tudo, porque senão tu vai apagar fogo com gasolina, entendeu? Vai dar problema. Só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que, tanto o autismo, o TDAH e outras, questões, assim, neuropsicológicas têm, sintomas parecidos com a pessoa que está com ansiedade, Uhum. que tem toque, que tem outros transtornos, né, transtorno de personalidade. Então tu tem que saber diferenciar isso, saber avaliar de fato, né. E para isso tu tem que entender a história, o Genética, desenvolvimento, né. né. Eu quando vou fazer a avaliação, eu não avalio só o adolescente, eu avalio os pais, né. Como é que é a história desses pais, como é que é a história desse avô, como é que essa criança era quando nasceu. Eu sei que o nível de suporte é muito delicado para analisar, desde a infância, né, porque aparentemente não aparece muito ali, né, a maioria fala, às vezes até aprendem mais rápido do que as outras crianças, Uhum. né, então assim: "Ah, meu filho é super inteligente, meu filho sabe todas as bandeiras do Altas habilidades, mundo", muitas né. vezes, né. É, o meu filho não tem nada, ele é super inteligente, ele sabe todas as bandeiras do mundo, ele sabe todos os times Sim. do mundo. Então assim, é difícil, né, você conseguir, diagnosticar. Também vejo muita negação, apesar de que as pessoas falam: "Ah, porque os pais querem diagnóstico, quer diagnóstico". Na verdade, eu acho que os pais querem entender os seus filhos, Sim. porque eu não vejo nesses quase 20 anos de profissão aí, um pai querer que o filho tenha, algum diagnóstico, né. Eh, você é seu filho, você quer que ele seja, eh mais funcional possível, nega muitas vezes. Eu não quero que meu filho seja autista. Eu não levo o meu filho se ele não tem nenhuma característica para o médico. Está tudo bem, para que que eu vou levar para um Claro. diagnóstico? Então, se ele leva para um médico, é porque tem alguma coisa. Esse médico vai ter que dizer o que que tem. Sim. Se dá diagnóstico, não dá diagnóstico, mas tem que entender essa criança para ajudar essa criança e esse pai. Nenhum pai vai levar um filho que não tem nenhum problema. Às vezes o problema é o pai. Sim. Mas aí cabe o profissional também Muitas vezes. dizer, É. né, que também dizer: "Ó, seu filho não tem nada, a questão é a sua educação, ou ele está sentindo sua falta", né, mas eu alguma coisa esse pai está procurando, né. Então, sim, existe muito diagnóstico errado, mas também tem muitos que não têm diagnóstico e sofrem, Sim. né. Eu tendo, ah, pré-adolescentes autistas, eu
atendo pessoas de 50 anos autistas. Então, eu sei o quanto também a falta do diagnóstico fez mal para essas pessoas. O quanto não criaram vínculos, não conseguiram um casamento legal, Sim. tiveram dificuldade de se encaixar. Vejo engenheiros, Uhum. né? Médicos, né? Uhum. Que foram para uma área que, assim, mais isolado das pessoas, porque não tem essa dificuldade de comunicação. Se separaram várias vezes porque se mostravam frios, né? Não expressavam emoção, não sabia se comunicar na relação. E tiveram uma vida com muito sofrimento, porque não entendiam o seu funcionamento. Uhum. Consequentemente, o outro também não entendeu, Sim. julgou, criticou, não tentou ajudar, não foi claro, né? Porque eu vejo muito principalmente com os jovens autistas e pessoas mais velhas, principalmente na questão social e afetiva, o quanto é difícil a comunicação com o autista. Se a pessoa não é clara com ele, né? Como é que ele vai corresponder àquilo, né? Eu sempre digo, autista e não autista, como é que eu vou saber o que você pensa se você não me falar? Eu não tenho como entrar na sua cabeça, Sim. né? Então já é difícil normalmente para as pessoas. Imagina para uma pessoa que não conhece, Leigo. não consegue perceber as nuances da tua E expressão. que o parâmetro é comparar com outro, né? O que a gente trabalha muito no TEATIM também, né? Porque a maioria das pessoas autistas, né? Claro que uns vão treinando, os pais já vão ensinando desde pequeno e tal, mas eles não percebem o teu rosto quando tá triste, quando tá com raiva, quando tu não tá nem aí pelo que ele tá falando. Sim. Então, ele não entende. Então, às vezes, ele não se comunica porque ele não sabe o que tu quer ouvir, ou ele se comunica demais e não percebe que não é aquele momento de estar falando aquilo, porque ele não percebe ali o que tá passando na cabeça do outro. A gente sabe, né, que se tu tá gostando ou não de uma conversa, quando tu olha para ela. Uhum. Muitos deles têm até dificuldade de olhar para o rosto, Sim. né? Então fica tudo muito difícil essa comunicação. E aí o sofrimento vai para a vida toda. Eu vejo um dos pontos assim que eu acho e acho que é um mercado que eu vejo muito pouco assim, que é justamente os pais serem treinados, ensinados a entenderem os próprios filhos e saberem lidar com esses detalhes e não justamente o que eu tinha dito antes, né, de ficar classificando, hoje é comum, né, laudo, meu filho é nível 1. Cara, para que serve isso? Não serve para nada. Se Que você detalhes que teu filho tem, como é que ele se comporta, como é que ele reage em determinadas, né, assim, nuances assim. diagnóstico não serve para nada se não for para Escola, infelizmente, né. para a escola em si, claro que eles têm, né? O diferencial é importante para eles na escola, mas o diagnóstico sem a pessoa querer entender, melhorar a vida. Eu vejo pais assim, tá, eu tenho um diagnóstico, tá, e daí? Vou levar para TO, para fono, para isso, para aquilo, como se eles não fossem responsáveis ou não tivessem nenhuma importância para essa pessoa, sendo que eles são os exemplos, sendo que eles são os espelhos. Agora tem algo, vocês lidem com ele, né. Exato, E é né? justamente o contrário, né. São ferramentas que tem que dar para a criança ou adolescente e para os pais para terem essa conexão o melhor possível, que é o que vai organizar para a estrutura emocional Eu vejo no muito isso. Isso desenvolvimento, né. é uma coisa um pouquinho chata, assim, mas eu vejo que alguns pais, eles não conhecem os próprios filhos, Sim, né? Já é difícil a adolescência em si, o pai conhecer, tem todo um processo de individualidade ali. Mas quando esse filho pouco fala, seja típico ou atípico, e esse pai não consegue se conectar, é muito dolorido, porque existe um afastamento, existe uma falta de pertencimento também. E quando a gente fala ali do autismo, é pior, porque como ele tem dificuldade de falar, aí esse pai tem dificuldade de entrar, e aí afasta totalmente. Cada vez mais ele vai se isolando ou vai para áreas, né, online não adequada, né? Porque ali eles me entendem, ali eu posso ser quem eu sou realmente. Ou às vezes não, às vezes eu consigo mascarar ali, convivo um pouquinho ali com a pessoa, depois me fecho.
Eu vejo muitos pais assim, eu não consigo conversar com meu filho, eu não consigo entender meu filho. E às vezes eu percebo como eu tempo que eu conheço mais o filho do que Uhum. o pai. Por quê? Porque ali ele tem o espaço sem ser julgado, sem ser criticado, né? O acolhimento é muito importante para as Sim. pessoas. É. Tem alguns pontos que eu fui observando do desenvolvimento, né, dos pacientes, porque tive que estudar muito isso, que por atender casos bem graves, eu tive que entender o melhor possível as famílias para auxiliar, aliviando o meio para sobrar menos, né, para as Uhum, crianças e não só autistas, outros uhum, quadros também, né. E o que eu percebo é que uma característica que interfere muito e já do desenvolvimento, não é só ali na adolescência, é a dificuldade para a mãe, talvez para o pai também, depende do perfil do pai, mas a mãe principalmente, que é a questão da reciprocidade afetiva, né? E quando eu falo isso, muitas mães, mas meu filho é afetivo. Eu falo, não, ele é afetivo, mas do jeito dele, uhum, né? Eu falo que é como se fosse um gato, né? Ele vem, demonstra o afeto do jeito dele e sai. Agora, uhum, se você demonstra, você não tem a retribuição ou, né, que você perceba que o que você está fazendo, que você tem uma conexão com o filho, né, emocional. E muitos os pais muitas vezes não se dão conta disso, né? E aí fica um vácuo como se estivesse faltando, e isso gera uma ansiedade e que essa projeção de ansiedade também vai uhum, irritando e incomodando e uhum. até desorganizando e intensificando o isolamento, né? Então, Exatamente. que é justamente eu vejo a falta, eu falo que é letramento, né? É ensinar as mães e os pais a entenderem, ó, o filho é assim, funciona desse jeito, se tu faz isso, produz aquilo, Isso, entende? Que é uma coisa básica que pelo menos a parte sensorial já alivia um monte. isso. E se esse ambiente, essa parte sensorial mais leve também possibilita com que o jovem saia da toca por Exatamente. conta mais fácil, né? É, eu vejo muito a questão da desregulação por coisas simples, por falta de comunicação. Às vezes, antes do diagnóstico, por exemplo, né? Antes de a gente entender todo o funcionamento. Eu vinha muito comum pacientes que evitam tomar banho, têm dificuldade da parte de higiene, escovar o dente, botar uma roupa. Tá, mas por que isso, né? Tem a parte motor, ok e tal. E aí, né, como eu disse, eu fui estudando e aprendendo com eles mesmo, porque eu aprendi muito na Sim, prática, sim. né? Eu sou uma psicóloga que foi meio que na prática indo para teoria, né? Na vivência que eu fui É, estudando. eu sempre fuzilo de perguntas famílias. Aí, e aí a gente vai ver assim, eu não escovo o dente porque eu odeio aquela pasta de dente, é horrível, tem uma areia. Então, eles têm a parte sensorial. Então, assim, escovar o dente era uma tortura para o menino. Aí a gente vai, mãe, assim, aquela pasta de dente não tá legal, vamos trocar, vamos, nem que seja infantil, mas vamos melhorar, porque daí ele vai ter gosto de escovar o dente. O chuveiro dói, é tão sensível que dói o chuveiro, o banho, né? Uhum. Então, a toalha é muito áspera. Porque não põe uma meia, que aí de tênis, porque a meia, ele é sensível, o pé, que ele incomoda, a roupa, a Etiqueta. etiqueta. Então, assim, não quer pôr casaco, né, opa, frio, a pessoa não quer pôr casaco. Não é porque não tá tanto frio, mas é porque o frio é melhor do que o que ele sente com aquela roupa, né. Então, assim, para algumas coisas é muito importante o diagnóstico, Sim, principalmente a parte sensorial, sim, sim, né. Às vezes eles estudam e ficam na escola, que é um ambiente muito difícil para eles, porque é muita sobrecarga sensorial, sim. né, é um sofrimento terrível. E aí chega em casa, a mãe: "Faz isso, faz aquilo, faz aquilo", ele já tá explodindo. E aí eu tento explicar para a mãe, assim: "Olha, chegou da escola, dá 1, 2 horas ali, faz ele fazer alguma coisa que ele gosta, seja assistir, seja jogar, seja ler, seja fazer uma coisa de arte, 2 horinhas, aí depois tu começa a cobrar". Por quê? Porque eles acabam não ficando funcional, porque daí eles ficam tão irritado que a última coisa que eles querem é ouvir a mãe, é fazer alguma coisa, Sim. né. Então eles têm que se regular e aí cobrar. Pacientes até que eu
É que eu trato bastante casos que são exceção, né? Uhum, Mas até que querem matar a mãe literalmente, de tanto que a mãe fuzila, não exatamente. conseguindo ali, mas achando que falar, falar, falar e falar mais alto ele vai entender em algum momento, né? E Exatamente. pelo Isso é contrário, pior só vai ainda, desregular, né? só deixa mais estressado, só afasta mais, né? Sim, Eh, eu vejo assim, a mãe, querendo cobrar coisas, mas também não dando o suporte adequado. Crianças com TDAH, né? Mãe cobra, 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 tá, mas, cara, tu vê que não funciona. Então vamos criar uma rotina, né? isso. Isso é uma das coisas muito comum, assim, crianças que precisam de rotina e os pais na correria do dia a dia não dão essa rotina, as crianças ficam totalmente estressadas, a coisa que querem é o videogame quando chegar em casa. Todo mundo precisa de rotina, né? Para a Exatamente. gente se organizar, porque eu sempre falo que uma coisa simples, né? Um tomar banho, que seja, não pode ser um grande evento, Hum, né? De você, agora vai tomar banho. E se você tá jogando videogame, isso. sair dali de uma coisa É. extremamente prazerosa É, vai ser uma e briga, né? o autista ele precisa de previsibilidade, Isso, né? Então, a gente, então, por que que o diagnóstico adequado e correto faz sentido para essa pessoa? Porque os pais têm que serem orientados, previsibilidade, clareza, né? Eles são literal, né? Lembra quando a gente dizia, os pais diziam assim, nossa, vou te arrancar o pescoço se tu não fazer tal coisa. Lembra? uhum, Quando, eh, falavam coisas, metáfora para dizer que estavam brabo, né? Ah, eu te mato se tu não for, não sei o quê. Aquela coisa assim. Não dá para falar dessa forma, porque eles acreditam, né? Eu tinha um paciente que ele tinha pavor da mãe. Ele chegava e dizia assim: ela é um monstro, ela vai me matar. Eu disse: como assim vai matar? Porque ela disse isso, isso, isso. Mas era uma metáfora, mas ele estava acreditando, ele estava com pavor da mãe. Então, essas coisas que parecem bobas e básicas são muito importantes. e pela característica cognitiva da rigidez, da inflexibilidade, né? Já tem Exatamente. naturalmente uma tendência a uma percepção negativa das coisas Uhum, e, dependendo da intensidade, ampliada, né? Então, se exatamente. escuta algo que já interpreta errado, se a mãe está gritando, vai achar que é Que é catastrófico o verdade, que vai negócio, né? acontecer, né? Então, eu sempre indico assim, mãe, tenha certeza que ele entendeu o que você está falando, Sim. né? E seja muito clara nas ordens, nas necessidades. Ah, mas não é proativo. Não, ele não vai ser proativo. Ele, mas a Pois, mesa tá toda bagunçada, ele não vê que tá bagunçada. Não, para aquilo, para ele não é importante. principalmente se tiver em excesso, né? Ele tem que Exatamente. vencer uma baita resistência contra a mãe para daí fazer algo. Então, Exatamente. não vai fazer, né? Então, assim, querendo ou não, é, eu acho muito importante o diagnóstico, mas um diagnóstico correto, né? Se a pessoa tem ansiedade e é colocada como autismo, também não vai funcionar, entendeu? Porque não tá O tratando. diagnóstico correto para os profissionais, principalmente, né? Isso, Esse que isso, é o que isso, eu falo, não, para exatamente. a família tem que saber que o diagnóstico que eu vejo é para saber que tem algo importante a tratar e Exatamente, para aprender, ser mas tratado, né? principalmente para os Mas profissionais trabalharem os detalhes, né? e encaminharem para o lugar certo, Sim, né? Para o tratamento correto. os profissionais corretos, né? Chegou uma paciente para mim, que foi que a gente com a psiquiatra, depois a gente avaliou e era questão do autismo, que ela chegou através, porque ela foi, tinha 14 anos, foi no ortopedista com dores na perna, né? Dores na perna, a menina reclamando para a mãe. E aí o ortopedista disse, não, não tem nada, né? Anatomicamente, tal, 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 mandou pro neuro. Aí o neuro, não, não tem nada, né? Nada que pudesse indicar qualquer problema cerebral, né? Uhum. Corpo. E aí encaminhou para o psiquiatra. E aí a psiquiatra, não, tem alguma coisa aí, né? E aí ela começou a observar lá e aí me encaminhou, porque achou que possivelmente poderia ser o autismo. E era muito claro, né? A questão da perna é porque ela andava desde pequenininha da ponta de pé, então encurtou e ela sentia muita dor. Mas, assim, muito clara a questão do autismo, a parte de comunicação, a parte social, a parte de isolamento, a parte de não entender contextos,
várias coisas. Só que a mãe não percebia, a filha única, não tinha, né, conhecimento. Não foi uma negligência, mas sim uma falta de conhecimento. Então, às vezes, eu vejo, assim, na clínica, principalmente as mulheres, né, que são mais... As pessoas precisam entender o nosso funcionamento Uhum. para nos respeitarem, para nos entenderem. Eu vou numa farmácia, às vezes, eu fui agredida outro dia, a mulher assim, como assim tu não sabe? Foi grossa comigo, eu comecei a chorar, porque realmente eu não sabia, a primeira vez que eu fui comprar alguma coisa, né? Então, as pessoas precisam entender, para que as pessoas sejam respeitadas. Eu sempre acho que a sociedade sempre precisa de informação, mas eu sempre falo que a trajetória de uma vida equilibrada e com bem-estar é a gente se conhecer e a Sempre. gente lidar com as coisas, né? Se a pessoa não soube me tratar e eu ficar esperando que ela me trate bem, Uhum. eu sempre vou. Um próprio relacionamento interpessoal, né? De um Exatamente. casal. Se eu ficar esperando que me tratem bem para daí eu ficar bem, isso é loucura. É. Nunca vai estar A suficiente, né? primeira coisa, assim, que eu trabalho com adolescente é o autoconhecimento, Isso. seja É típico ou fundamental. atípico, É isso aí. né? O autoconhecimento, quem eu sou, o que eu quero para minha Como é que eu vida, né? Como é que funciono? eu funciono, como é que eu devo me expressar, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem, porque ele, né, também não se conhece, ele não se mostra, né? Ele é fechado. Essa questão de todo o desenvolvimento que eles acabaram deixando de fazer, viver, experimentar, também atrapalhou nesse sentido, de saber quem são, o que querem, o que conseguem. Uma falta que tem Exi muito grande é a fala, né? Exato. Que em geral é introvertidos, e aí é essencial a importância da terapia, né? Que é pela fala você acessa outras áreas cerebrais e vai se dando conta, e aí vai tendo mais clareza, e isso É. que desenvolve Mas como é que eu maturidade, né? vou falar se eu estou o tempo todo no Sim, tablet? Eu não preciso falar com o tablet, né? Então, como é que eu vou aprender a me expor, a falar, se eu estou acostumada ali com aquele eletrônico, só e até recebendo, pelo recebendo, recebendo? esse fator ambiental, eu digo, né? Que muitas vezes tem um fator estressor ali por falta de compreensão dos pais com os filhos, né? E isso faz com que tenha uma introversão, né? É como se fosse uma resistência que ele está segurando interna, né? Uhum, Que para sair, se expressar, tem que estar bem mais leve. E uhum. se isso vem ao longo do desenvolvimento e é difícil de. É, Por isso que muitas vezes é na terapia que solta, porque não tem essa resistência que vem muito da é. afetividade, né? Da paciência, querendo ou não, a vida, né, das pessoas nessa questão do correria, do dia a Também, dia, né? também, A gente também tem que entender que os pais estão estressados, cansados, sim. Muito e estímulo, né? muito Hoje. estímulo, às vezes trabalham 24 horas, às vezes trabalham no computador, às vezes eu às vezes estou trabalhando ali, estou atendendo alguma coisa, porque eu atendo online, às vezes, ou um paciente, sempre deixo muito claro, qualquer emergência me liga e tal. E eu faço questão de pontuar para o meu filho, quando eu estou no celular, a mãe está atendendo, está trabalhando, Uhum. para que ele entenda, né, que a mãe não está não dando atenção para ele porque está brincando ou está fazendo outra coisa. Eles precisam entender, eu estou aqui por causa disso, mas daqui a pouco eu já estou contigo, né? Então, eh, como eu tive dois filhos, agora tem uma 28 e outra de 14, dois filhos únicos e ainda de sexos diferentes, né? Então, a gente vai aprendendo com eles também, né? Em momentos de vida E diferentes. momentos de vida diferente. Maturidade diferente, né? Isso é uma coisa que quando eu era jovem, às vezes eu me culpava e hoje eu entendo e falo para os pais: você faz o melhor que você consegue naquele momento, Sim. né? Às vezes precisa de uma orientação porque não percebe, né? Então, às vezes a minha filha, mãe, mas você é mais permissiva com ele do que era comigo. Eu disse, assim, claro que eu não sou a mesma. Eu tinha 20 anos quando eu te tive. Hoje eu tô com 50. Se eu fosse me comportar da mesma forma que eu tinha 20, então eu teria É, algum é problema. impossível, né? É Não existe impossível, né? A para pessoa tem nenhum. que aprender, desenvolver, tem que criar algumas habilidades. E eu digo, vocês são
pessoas totalmente diferentes. Tem coisa que eu tinha que te instigar, eu tenho que segurar nele. Isso é importante também, as pessoas entenderem que cada filho é diferente Cada e tem demanda, necessidade diferente. Mesmo o cara que é gêmeo, ele vê o mundo diferente, né? totalmente. Então, essa percepção, esse olhar individual, seja do profissional, dos pais, né, dos professores, que é uma questão assim que a gente vê assim que existe hoje um pouco mais de abertura, mas ainda existe uma resistência muito grande porque os professores tá, mas são tantos dentro de sala de aula, né? Difícil. Como é que eu vou saber lidar? Isso, querendo ou não, não é uma crítica, mas para trabalhar com o humano, você tem que entender o humano, né? Exige mais conhecimento, né? Exige, não é só replicar a informação, né? Você tem que entender por que que ele está mais tímido, por que que aquele tá fazendo um monte de bagunça, de arte, o que está acontecendo com aquela criança? Isso é normal, não é normal? Chama o pai, porque é uma parte grande da vida deles, eles estão em sala de aula, Sim. né? Eu, por exemplo, sempre fui uma aluna muito quietinha, muito educada, sempre fui, mas internamente hoje, né, depois de tanto estudar, eu sei que eu não era uma adolescente. Eu não tinha hiperatividade, mas meu cérebro funciona numa aceleração ali que não é normal, Sim. né? Então eu estava ali, mas eu estava pensando várias coisas. Até hoje eu sou assim, né? Então não era claro para as professoras, ok, né? Mas tu via, por que ela tá tão calada? Por que ela não se expressa? Por que ela tá tão quieta? Né? Ninguém procurou isso. Fui saber que o meu cérebro funcionava diferente depois de velha, Sim. né? Mas o quanto que eu sofri, né? Na época que eu fiz a pós, o TCC foi com pessoas com deficiência, Uhum. justamente essa questão do pertencimento, porque eu fui trabalhar fazer uma pesquisa com o pessoal do EJA que tinha abandonado a escola, né? O pessoal que estuda depois de adulto. Por que que eles abandonaram a escola? Porque eles não eram aceitos, porque eles viviam bullying, porque eram criticados, os professores fizeram passar por situações difíceis e aquilo foi criando, gerando uma depressão, uma ansiedade que a escola se tornou é, algo ruim, né? Então, foi a vida deles, eles pararam de estudar, envolveu toda a vida profissional de estudo. Então, assim, a escola é um ponto muito importante. Sim. A gente vê no hospital, né, que o maior índice de internação é tentativa de suicídio. E a gente fez um estudo em 2019, um percentual muito grande foi identificado a mudança de comportamento na escola. Foi indicação dos professores que alguma coisa tinha mudado e que em casa não tinha sido observado, né? Então, no mínimo, né, ter o conhecimento de saber enxergar que tem algo diferente, saber abordar minimamente, né, para ter uma abordagem, uma tratativa que possibilite o jovem a se abrir um pouco, Isso, que seja, isso. e para já ter um encaminhamento, né, porque o seu professor não vai dar conta de fazer tudo, né? Não. Eu sempre, desde o começo, a gente vê, né? O jovem, o adolescente e a criança, às vezes, não sabe nem explicar o que estão sentindo, né? Mas eles dão sinais, Sim, né? Então, choro ou irritabilidade, agressividade, daí o pai acha como algo ruim e vai em cima mais ainda e vira um inferno a casa e não percebe, não para pra pensar, por que que tá acontecendo isso? O que que tá faltando? O que que tá de errado? Com quem que ele tá andando? O que que ele tá sentindo? Por que que ele tá assim? O que que eu tô fazendo de errado? Né? Então, é, são sinais. Tá quieto demais, isolado demais, não tá querendo ir pra escola, anda com muita dor de cabeça, né? Ahn, sempre tem uma desculpa para não ir para a escola, né? Então, assim, é um sinal. Às vezes não precisam ser ditas algumas coisas, sim, mas observadas. E você só vai ver se você observa muito bem o funcionamento do teu filho. Isso é, tá ali ligado, né? no dia a dia, Se você tá na correria, dificilmente você vai perceber. Né? Se você não conversar com ele, dificilmente você vai perceber. né? E vamos falar agora, né, a gente acabou se conhecendo, interagindo, né, tendo um contato mais próximo, porque a gente está desenvolvendo um projeto que é da estruturação de um livro, né, onde
a ideia é trazer diversos temas, diversas questões que tratem, que estejam relacionadas à estrutura e ao equilíbrio emocional das pessoas, né? E que eu vejo é obrigatório, a gente que atua na área, né, também tem esse papel de ampliar e conteúdo e facilitar a compreensão de vários pontos, né? Sabendo que cada pessoa tem a sua própria estrutura, as coisas, né, para mim tem um valor, para ti tem outras, mas a gente separou, né, profissionais excelentes de várias áreas, né? Médicos de especialidades diferentes, psicólogos, neurocientistas, né? E cada um falando de temas pontuais que são relevantes e importantes, que fazem parte da estrutura emocional de todos, né? Claro que para alguns mais um ponto, outros menos, mas com o intuito, né, de facilitar a linguagem e o acesso para todo o público, né? Público leigo, não é um livro técnico, e que seja talvez um, né, por exemplo, eu sempre falo que se um capítulo ali alguém leu uma coisinha que conseguiu inserir na própria rotina, ou que achou interessante e começou a pesquisar mais, Uhum. já é o que é a intenção desse Sim. livro, né. Uhum. E foi muito legal, né, que você aceitou o convite. Queria que tu falasse um pouquinho, né, do teu tema, o que que Uhum. você colocou e a Uhum. importância que você viu naquilo. Isso. Eu quis falar um pouco sobre essa questão do pertencimento, né? O quanto o pertencimento influencia no desenvolvimento do ser humano e nas relações sociais e de vida, o que que isso interfere, né? Então, a gente sabe que o vínculo é muito importante desde que a gente nasce. E esse sentir pertencente a uma família, a uma escola, a um grupo de amigos, a, a tua empresa, a tua faculdade, questão de pessoas que vão para fora também e saem da comunidade deles e que se sentem afastados da comunidade em si. Então, o quanto o pertencimento, o sentimento de pertencimento, não é nem o pertencimento, mas é o sentimento de pertencimento, porque às vezes as pessoas podem, a princípio, estar pertencendo de alguma forma, mas não se sentem. O quanto isso afeta o emocional, a saúde mental. Não observam o próprio papel em algo que pertencem, mas não percebem também a, É, a, a importância que eles têm isso. né, e o papel que fazem parte, né? Uhum. Igual a família, né? Pai e mãe, né? A gente ama e tal, pertence, mas às vezes tá fazendo muita coisa, tá muita correria, querendo. Eu sinto que eu pertenço a essa família, eu tenho a atenção devida, eu tenho vínculo, né? Então isso vai acabando refletindo depois nas próximas relações, né? Então eu vou me isolando, né? Vou muitas vezes sentindo que eu não tenho valor. Então, o pertencimento, o sentir parte, querido e validado como pessoa no mundo é muito importante para a saúde mental. E até eu digo que é entender o pertencimento, inclusive para saber identificar, né, Suas redes. situações de pertencimento saudável, né? Uhum. Que se você não tem essa percepção, aí quando tem um pertencimento saudável, você não reconhece também É, e acaba às vezes produzindo coisas inconscientemente para e ao sair disso, né. contrário também, né? Quando você não se sente pertencente no seu desenvolvimento, você acaba se submetendo a relações não Isso, legais também, sim, né? Para querer pertencer, para querer ser validado, para querer ser amado. E aí isso também não é positivo, né? sim, Relações tóxicas, relações não legais. exato. Ah, muito legal. É um capítulo que acrescenta muito, né, a gente está trazendo aos poucos, né, o pessoal para falar dos seus temas e logo, logo a gente Isso. vai trazer né, vai anunciar quando estiver pronto o livro e publicado, né. Isso. Tá, muito legal que tu veio, né, uma conversa, pô, excelente e que com certeza, né, contribui para muita gente, com certeza essa é uma das ideias aqui do, né, Uhum. que a gente teve desde o início do podcast, né, de
tanto servir de pessoas entenderem que nós profissionais, a gente tem uma trajetória pessoal de vida e que Uhum, todo mundo passa por coisas para conquistar algo, né? E também falar, né, coisas do nosso dia a dia, de uhum, questão profissional que, né, tem uma carência muito grande de conhecimento, né, isso. das pessoas terem acesso a um conteúdo que tenha, né, de qualidade, de sentido, né, e não Uhum, ficar muito uma coisa de achismo e, uhum, né, e uma coisa superficial que não acrescenta, né. uhum, Então essa é a ideia e a gente fez, acho que muito legal hoje. Agradeço tua presença, né, e onde que as pessoas podem te achar, né, qual que é a tua rede social, onde que uhum, tu atende também, né. isso. A minha rede social no Instagram é @psicogiane, né? Psico.giane. É, eu atendo na Rua João Colim, 2079, mas eu atendo online também, pessoas do Brasil e fora do Brasil também, é, que é uma necessidade de hoje em dia, É às uma vezes, né? ferramenta, né. Então, eu atendo há muitos anos pessoas de fora. Temos agora o projeto Teatim também, que é justamente um treinamento de habilidades sociais para pessoas, adolescentes autistas nível de suporte 1, que como é trabalhado com a parte da neuropsicologia e TCC, foi adequado para o nível de suporte 1, né? Uhum. São adolescentes de 13 a 17 anos. E, na verdade, assim, eu atendo adolescentes de forma geral, né? Para psicoterapia quanto para avaliação psicológica e neuropsicológica. E é isso. Ah, muito legal. Agradeço tua presença mais uma vez e espero que tenham gostado. Até a próxima.